Ei, boa noite, todos, todas. Vamos iniciar uma live. Eu vou aguardar quem está entrando. A nossa live hoje vai falar sobre abandono digital. O convidado é o Eduardo Pinheiro e eu estou aguardando ele chegar. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal, muito mesmo. Eu acho que nós vamos tirar algumas coisas dessa live que farão principalmente pai, mãe de adolescente, de criança, refletir sobre o assunto. E esse assunto surgiu quase que do nada. Eu liguei para o Eduardo para ele me explicar umas coisas em torno desse abandono digital por uma demanda. E aí ele propôs, vamos fazer uma live, vamos levar esse assunto à frente. E é isso que nós vamos fazer aqui. Oi Raquel, oi Rostanho, que delícia, Aline e Bedefão Espírito Santo presente, Luiz e Mariana. Obrigada a todos que estão aqui. Eu estou esperando o Eduardo, que é o nosso artista da noite, porque ele é o especialista. Tássia, quanto tempo? Ana Paula, Lu, Leandro, que bom você aqui, obrigada. Vamos conversar muito, Leandro, com esse assunto. Acho que você pode desenvolver depois, junto com o seu grupo também. Parece que não, mas é um tema que nesse momento merece muito que façamos uma reflexão bem grande. Nós estamos vivendo o momento da era digital, 100% internet, 100% nessa rua digital, que hoje a internet é a nossa rua, já que nós não podemos estar do lado de fora, porque o momento não nos permite. E essa rua, ela pode ser, sim, perigosa. E os nossos filhos podem estar sujeitos a essa rua perigosa sem nem sabermos. Às vezes, site, lugares que a gente acha que não tem problema nenhum, os nossos filhos estão expostos a ele e são lugares que não deveriam estar. O olho do pai e da mãe é importantíssimo. Marco Pérez tá aí. Eu acho que é a primeira live que o Marco Pérez vai assistir, por acaso. Pedro Pérez tá aí. E só falta o nosso convidado, o noivo. Gente, será que o noivo vai deixar a noiva no altar? Imagina, o noivo tá atrasado. Ele não entrou ainda. Deve ser problema de conexão, deve ser alguma coisa, porque ele ainda não chegou. Vou ter que mandar uma mensagem para ele. Cadê o Eduardo? Vocês que já estão na live, se tiverem alguma pergunta, se tiverem algum comentário, se quiserem saber alguma coisa, manda, porque se der tempo, o Eduardo se propôs a responder algumas perguntas, alguns questionamentos e dúvidas, tá? Esse mundo do crime cibernético, ele é grande. E às vezes vocês terão dúvidas, vocês quererão saber alguma coisa, é só perguntar. Pergunta que ele responde. Eduardo, cadê você? Oi, Magda. É isso, Leandro. Um dos riscos
da falta de supervisão é sim a pedofilia, mas é um dos riscos. A gente sempre imagina que a internet é de lá para cá. A gente nunca pensa que o nosso filho menor, adolescente, ele também pode estar contribuindo para que um crime seja cometido. Não é. Assim, eu estou aprendendo também sobre esse tema e isso eu fiquei um pouco mexida. Quando eu descobri que, às vezes, pequenas coisas que os nossos menores fazem pode ser um crime e pode ser responsabilizado com medida socioeducativa, porque menor e adolescente, eles têm como reflexo a medida socioeducativa. Olita Santos, não é o Eduardo. Oi, Cláudio, nós estamos aqui esperando o noivo, que até agora não se manifestou. Já estamos com 7 minutos de live. E aí eu estou começando a contar algumas coisas que vamos discutir. O cyberbullying, sexting, o perfil falso, tudo isso a gente vai comentar assim que o noivo chegar. Chegou! Cadê você, Eduardo? Não chegou. Eduardo, entra novamente, por favor. Leandro, fixa o tema da live. Você acha que eu sei fazer isso? Sei não. Claro. Fixa o tema da live. Como é que é isso? Eu não sei não. Enquanto o noivo não chega, eu vou pedir ajuda. Qual que é o tema Como da é que live? faz? Qual que é o tema da live? Abandono digital. Abandono digital. Peraí. Isso, eu gosto que chega outro na live. Olha só, gente, virou bagunça. Abandono digital. Você escreve, clica. Tá, peraí. Peraí. Deixa eu aceitar, o convidado chegou. Fixar comentário, Tá antes do bom. convidado. Aí. Pronto. Eduardo? Ele sumiu de novo, gente. Ó, entrou uma cabeça para poder fazer o que você me pediu, tá, Leandro? Pronto, tá fixado. O Eduardo entrou e sumiu de novo. Vamos lá? Chegou. Tá aguardando. Minha Nossa Senhora, hein? Tá conectando. Chegou. Ei. Gente, eu já estava me achando a noiva largada no altar, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Alto e claro. Perfeito. Eduardo, eu estava falando para quem já está aqui conosco que essa nossa live aconteceu de um papo. Eu te liguei para a gente poder conversar sobre esse tema, que eu estava com algumas dúvidas, e aí você sugeriu, vamos levar isso para que as pessoas conheçam, para que as pessoas possam ouvir um pouco mais sobre abandono digital, que não é uma coisa tão simples quanto a gente imagina. Então, eu vou te apresentar. Eduardo, ele é bacharel em Direito, ele é especialista em crime cibernético, ele é mestre em política pública. Eu conheci o tema pelas suas mãos, você lembra disso? Não me lembro mais quantos anos, quando você fez o seu TCC na faculdade e me mostrou o tema. Não diga quantos anos, por favor. Se quiser, eu falo quanto tempo. Não diga. Eduardo era aluno da faculdade, eu era professora à época, e ele me apresentou esse tema. Desde então, eu sei que ele se debruça. E aí, vamos começar, Eduardo? Vamos falar
sobre o nosso Vamos sim. tema. Boa noite a você, boa noite a todos os presentes. Estou vendo aí que o pessoal está chegando. É um prazer, Flávia, estar aqui nesse bate-papo com você. Há muito tempo estava querendo esse bate-papo com você, né? Porque eu tenho me debruçado nesse assunto aí já há tantos anos, né? E você, por ser especialista em direito de família, tudo que a gente vai falar aqui tem a ver também com as famílias, tem muito a ver com as famílias. E é ruim, eu acho que eu sinto isso, eu acho que você também sente, que às vezes a gente é uma andorinha tentando fazer verão, né? A gente só numa fala isolada e não conseguimos ter a abrangência necessária. Então, esse bate-papo, eu acho que tem muito aí para colaborar com os pais, com as mães e também com os educadores. Eu convidei alguns professores, porque o professor que está no dia a dia ali com os alunos, crianças e adolescentes, é fundamental ele ter um pouquinho de discernimento dos riscos, das armadilhas do ambiente digital, para ele no dia a dia estar replicando isso para os seus alunos. É verdade. Eu estava falando que esse momento que nós estamos vivendo, ele é 100% propício a trazermos esse assunto, porque hoje nós estamos vivendo 100% o mundo digital. As crianças estão na rua através da internet. Como você mesmo fala, a internet é a rua. E rua tem perigo. E, às vezes, um perigo que a gente acha que não existe. E aí, dentro dessa temática, você vai colocar para todos nós a sua experiência, você vai trazer para a gente o que nós devemos ter de olho para os nossos filhos e até para nós. Porque tem algumas situações aí que nós, adultos, podemos vivenciar que é só criança. Não, se a gente tiver um olhinho maior. Assim, o abandono digital, a gente sabe. Abandono digital. Negligência de pais responsáveis pela estrutura, pelo caminho que o filho, a criança, o menor, o adolescente, faz no mundo digital. Isso, deixando de lado o dever de vigilância que os pais têm em relação às ruas e têm também no ambiente digital. É isso aí. Esse abandono, ele pode trazer uma responsabilização para esses pais se ficar caracterizado que realmente houve. Ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o abandono digital, que a gente sabe que quem criou esse termo exato foi a Patrícia Peck, que é aí uma jurista mega no direito digital aqui no nosso Brasil, né? E você trabalha com esse tema já há alguns anos. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a questão da internet, como que nós, pais, precisamos lidar com os novos desafios do ambiente digital. Ainda não faz parte do senso comum que internet é rua. Então, o pai precisa entender isso, que internet é rua. Os mesmos riscos que existem nas ruas existem também no ambiente digital. Talvez não vai acontecer de uma forma imediata, pode levar um pouquinho mais de tempo. Qualquer tipo de situação que a gente encontra na rua é possível também isso se replicar no ambiente digital. A gente sabe que tem pessoas mal intencionadas, tem coleguinhas que podem também prejudicar os nossos filhos, né? Um coleguinha mal intencionado, tem pedófilos, ou seja, tem criminosos especialistas. E nós precisamos estar com os olhos bem abertos. Eu sempre falo que existem 4 tipos de pais. É o pai analógico, o pai que não sabe nada de tecnologia, zero. O pai digital, aquele que praticamente já nasceu nesse mês, são os pais na faixa aí de 30 anos de idade. Tem o pai convertido, que eu me enquadro, né? A gente busca o conhecimento, e o pai que é refugiado, não quer saber de tecnologia. Então isso aí é muito ruim, o pai que fica avesso a essa tecnologia e que deixa o filho entregue à própria sorte no ambiente digital. Pode ocorrer várias situações, você tinha conversado comigo, inclusive a situação do sexting, né, que são adolescentes, meninos e meninas, depois você vai fazer uma abordagem mais detalhada, meninos e meninas trocando nudes. Isso tem preocupado muito a gente
Eu não estou mais na Delegacia de Crime Cibernético, mas trabalhei lá 17 anos. Isso preocupava muito a gente, porque eram muitas, principalmente meninas, muitas vezes induzido por meninos, tiravam, produziam fotos íntimas, e isso aí tinha uma implicação e acabava gerando um transtorno para toda a família. Porque a adolescente, lógico, iria ficar envergonhada, não ia querer mais ir para a escola, ia mudar de escola, ia ter uma mudança drástica na vida dela. E Pois também isso aí, é. quem compartilha isso aí está praticando, se for um adolescente, está praticando aí um ato infracional, pode ser enquadrado como um menor infrator. E tem as punições lá no ECRIAD, no artigo 112, tem as medidas socioeducativas que são aplicadas em um menor infrator. Então, quer dizer, o pai ele tem que se colocar na situação de que o filho dele pode ser vítima, mas também pode ser autor de um dano na internet. Eu estava comentando isso. Esse bate-papo com os filhos tem que ter duas vias, orientando sempre, no sentido para que ele não seja vítima e também para que ele não seja um autor de um cyberbullying, por exemplo, como eu tenho vários exemplos. Então, a questão, essa abordagem inicial é essa em relação aí ao cyberbullying. Essa pauta da educação digital, ela é emergencial, né, Eduardo? Porque ela é uma pauta de segurança da nossa família no dia a dia. Não tem jeito. Eu não sou da época de nascer digital, não sou. Eu também não sou 100% analógica, mas o tempo está me obrigando a caminhar junto ou bem próximo a tudo que acontece, pelo menos nesse mundo digital. E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho da idade indicativa dos aplicativos para os menores. Leandro, antes disso, só um minutinho, Leandro, você perguntou sexting? Não, é sexting. S-E-X-ting. Não é aplicativo. Isso é um dos crimes cibernéticos. É o nome de um dos crimes cibernéticos. A gente volta. Eduardo, você está de lado, tá? Você está me vendo certinho aí? Não, você tá voltar ao de normal. lado. Agora estou te vendo. Você está aqui assim, ó. Levanta seu celular, ou levanta sua cadeira, baixa seu celular. Você estava meio assim, ó. Levanta assim, ó. Aí, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a idade indicativa para aplicativo? Sim. Só para aproveitar um pouco, voltando um pouquinho na questão do cyberbullying, porque existem alguns professores que estão acompanhando, em 2016 entrou em vigor a Lei 13.165. Essa lei criou o programa de... Tá? Lei 13.000... Volta, porque travou um pouquinho. Então, em 2016 entrou em vigor a Lei 13.165. Travou de novo. A internet de Eduardo está caindo. Vocês estão vendo travar ou vocês continuam assistindo? Diz aí para mim, por favor. Me dá o retorno de vocês. Vocês estão vendo travar? A sua deu uma travadinha, mas eu continuei. Tá? A gente percebeu que a sua conexão deu uma travada. A sua! Então, para mim foi você. Ah, é? Então, vamos lá. O que acontece? Professor e educador pode dar uma olhadinha nessa lei que vai ter uma orientação do como pode estar tratando a situação de um cyberbullying em sua sala de aula. Sempre a primeira medida não é uma intenção de punição, é de reeducar. Essa lei ela não prioriza punir adolescente que pratica o bullying, cyberbullying. Muito pelo contrário, é mudar o comportamento hostil desse adolescente, tá bom? Então, eu queria fazer essa ressalva aí em relação a essa lei, que é muito importante para professores e educadores. Agora, voltando à sua pergunta, em relação aos cuidados... Com os aplicativos, a idade dos do aplicativo. Eu estou vendo aqui que nós temos várias pessoas, pai, mãe, que tem filho pequeno. Exemplo, né? Assim, está assistindo a Galinha Pintadinha, não sei nem se essa Galinha Pintadinha ainda existe, mas está vendo a Galinha Pintadinha,
não sei o que canino, que agora os meninos gostam do canino, você que tem menino Patrulha pequeno. canina. Isso, patrulha canina. Qual é a idade para uso de aplicativo, por mais inocente que ele possa parecer ser? Então, da mesma forma que existe idade indicativa para assistir um filme no cinema, na televisão, os jogos mesmo que a gente compra nas lojas têm as idades indicativas, o uso da internet também existe essa questão da idade indicativa. É sempre importante estar atento à idade indicativa para cada ferramenta de internet. Vou dar assim, 2 exemplos que são assim, os top, né, de lista, que dão mais problema. Facebook e WhatsApp. Essas 2 ferramentas, elas não são aconselhadas, ou seja, são proibidas para menores de 13 anos. E a gente vê muita criança de 10, 11 anos, 12, tendo WhatsApp. Aí o que acontece? Lógico, foram feitos estudos e constatou-se que uma criança de 12, 11 anos não tem maturidade, não tem discernimento para, por exemplo, quando um adulto, quando um estranho faz uma abordagem de uma conversa, ele saber sair daquela situação. Por isso que não é aconselhável. Inclusive, a gente vê criança, adolescente com perfil do Facebook, e lá no Facebook, para você criar um perfil, solicita a idade. Você tem que colocar o ano que você nasceu. Então, aí a pessoa pode estar incorrendo em crime de falsa identidade, tá? Então, olha Porque só, além da... é muito comum, Sim. 12, 13 anos, botar lá 18, 19, para poder criar o seu perfil de Facebook. Mas, Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta dentro dessa colocação aí do WhatsApp. Pensando no direito de família, pensando nas famílias onde há o divórcio, às vezes, a forma de comunicação para se evitar um desgaste entre os pais é dar um celular para uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, para que ele se comunique com o pai. Como pode ser feito o monitoramento? Porque se desliga o celular, o outro diz que está desligado, não pode falar com o filho. Se liga, o filho está sujeito a encontrar alguém que use o seu número para fazer uma conversa imprópria para a sua idade. Como é que a gente poderia amenizar o uso dessa ferramenta para que ela possa atender a quem precisa e não deixar que o menor sofra alguma implicação pelo uso indevido por alguns? Entendi. Olha só, se for realmente caso de necessidade, tem que fazer uma utilização monitorada. Aí eu aconselho os pais a estar instalando um software de controle parental. Para quê? Para não permitir, para bloquear acesso a essas ferramentas que são proibidas para faixa etária dele, WhatsApp, Facebook, e permitir somente, inclusive, bloquear outras linhas de telefone. Você só vai permitir que aquele telefone envie, né, faça ou receba chamadas de um número específico, que seria o número do pai ou da mãe. Então, é possível, sim, você utilizar tecnologia para aí superar essas questões que às vezes tem entre separação, né, o pai não gosta de ficar trazendo o assunto para o direito de família. Sim, a tecnologia já tem a solução, tá? Instalar um software de controle parental. Depois, gente, vou passar meu telefone ao final. Se alguém quiser entrar quiser mais detalhes desses aplicativos, tá? Tem o Save Kids da Capersky, tem o Norton Save Kids também, que são vários aplicativos que eu posso estar passando para vocês aí via WhatsApp, tá certo? No final eu passo o número do meu telefone. Ótimo, ótimo. Vamos falar sobre os desafios dos perigos do mundo digital? Sim, vamos. Bom, primeira... Isso aí. Primeiro, perfil falso. Primeira coisa. O perfil falso. Qual? O perfil falso. Ele é um perigo? Perfil falso. Pois é. Sim. Eu posso dar um Depende. Criar um perfil falso, você pode estar incorrendo aí em crime de falsa identidade, está se passando por alguém.
tá certo? Então, detalhe, é bom alertar para todos, não existe anonimato na internet. Muitas vezes as pessoas fazem uso desse artifício de criar um perfil falso para xingar outras pessoas, difamar, ameaçar, achando que vão ficar no anonimato. Não existe anonimato na internet. Então, é bom que os pais alertem os filhos. Sabe por quê, Flávia? Olha só, você tem um filho de 12 anos, ele tem um celular. O que ele fizer com esse celular, os pais também são responsáveis. Por quê? A propriedade do dispositivo é do pai ou da mãe. Tá certo? A nota fiscal está no nome do pai, está no nome da mãe. A linha telefônica está no nome do pai, no nome da mãe. Então, o que os filhos fizerem de posse desse aparelho, eles têm a posse, não têm a propriedade. Aí eu entro naquela questão, já vi até que fizeram uma pergunta aí, mas a mãe pode monitorar o filho, isso não é crime, não? Não é, tá? Não é, porque ele tem a responsabilidade pelos seus filhos, ele responde pelos seus filhos, e também porque os dispositivos estão em nome dele. Então você não está instalando nada em dispositivo alheio. Você está instalando no seu, que você compartilha, que você deixa de posse do seu filho. Tá certo? Então vem entre outra questão. As pessoas questionam muito isso. Eduardo, mas se eu instalar lá um software espião no celular do meu filho, de 13, 14 anos, eu não vou estar cometendo o crime da lei Carolina Dickmann, não, que é a invasão de dispositivo informático? Eu falo que não. Se o aparelho foi comprado pelo pai ou pela mãe, lógico que não. Certo? Pois é. Olha só, isso é muito interessante. Essa pergunta que fizeram, que você já respondeu, ela vai de encontro com muito do que a gente defende, Eduardo, de que a criança e o adolescente, ela é sujeita de direito. Ela tem direito a uma individualidade. Eu acho que essa pergunta que foi feita vem muito nesse sentido. Se a criança e o adolescente, como sujeito de direito, ela tem uma individualidade que deve ser preservada, no momento em que há esse monitoramento, né, do que o adolescente está fazendo no mundo digital, ele não afronta essa individualidade, mesmo que o aparelho seja em nome do pai, até porque a criança ou adolescente é dependente econômico. Isso não vai de encontro e não fere, não? Primeira coisa que a gente tem que analisar, o ideal seria uma relação de confiança, de muito diálogo e confiança. Isso. Então, se o pai orienta devidamente os filhos, se tem confiança no filho, não há por que ele pensar em monitorar o filho, instalar um software de controle parental. Agora, por outro lado, se houver o mínimo de desconfiança, tá certo? Aí nós temos que ponderar, Flávia, isso que você está falando, a questão da individualidade de um adolescente e a segurança dele. A gente coloca na balança para ver o que vai pesar mais, tá? Então, essa questão eu sempre falo nas palestras para pais, para professores, que o primeiro passo não é o monitoramento. O primeiro passo é o diálogo, é a conversa, é a orientação. A questão do monitoramento, você vai, com o tempo, observando se seu filho precisa desse monitoramento. Ele está arredio, ele está muito na dele, muito calado, ele está exagerando no tempo do uso da tecnologia. Tem adolescentes que ficam até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã na internet. Eu instituí na minha casa uma coisa que eu chamo de toque de recolher digital. Tem um horário para terminar. Gente, horário de recolhimento. 11 horas da noite. Pai, mas eu tenho filhos de 16 anos, de 12 e de 5 aninhos que já usa tecnologia. Pai, mas não estou com sono. Olha só, vamos contar carneirinhos? Vamos ler um livro, então, que o sono chega? Então, às vezes, meu filho quer usar muito o celular para estudar. Eu falo para ele, o nome dele é Eduardo também. Dudu, você está ficando muito tempo no celular. Pai, eu estou estudando, me mostra. Eu falo assim, verdade. Mas está estudando só na telinha. Isso é prejudicial à sua saúde. Até isso, Flávio, a gente tem que estar atento. Vão para o computador, vão para a telona. Você ficar muito focado, né, nessa telinha, vai te dar... Quem é médico pode falar melhor do que eu. Pode ter lá os prejuízos da saúde. Então, tudo é na base da conversa, é ponderar, é discernimento. Os pais precisam estar atentos para estar no dia a dia, né, captando esses sinais, né?
Então, e só vai conseguir captar isso os pais que têm olhos atentos. Né? Então, quer dizer, o pai não pode só se preocupar com o bem-estar dele, com a academia dele, com a pós-graduação dele, e deixar o filho lá, e deu o celular, deu a tecnologia, deu a internet, e beleza, agora o filho não vai dar mais trabalho. Infelizmente, a gente encontra muito isso em famílias. Tá? É verdade, é verdade. Eduardo, você estava falando do perfil falso. E aí eu gostaria só de trazer um exemplo para você nos colocar a consequência para aquele que faz um perfil falso. Eu vou trazer um exemplo que foi talvez o que tenha marcado de uma forma para além da nossa imaginação, e ele ficou um exemplo famoso no mundo, né, por conta desse perfil falso. Uma menina de 16 anos, a Jéssica, ela se apaixonou por um rapaz virtualmente, e aí desenvolveram um romance, e aí o suposto rapaz, depois viu-se que era um suposto rapaz, terminou esse romance no momento em que ela estava absolutamente apaixonada. Essa adolescente de 16 anos, a Jéssica, ela cometeu suicídio pela falta desse amor virtual. Foi-se buscar saber e descobriu-se que não tinha um rapaz, que o perfil foi criado pela mãe de um rapaz que a Jéssica terminou o namoro. Olha a consequência. Nós estamos falando de uma adolescente, inicialmente sem maturidade emocional, descobriu provavelmente sua primeira paixão virtualmente, e era a mãe de um rapaz dando um troco. E essa moça veio a falecer por suicídio. Descobriu-se, como você disse, não existe sigilo, segredo, anonimato na internet. E aí, qual é a consequência para essa pessoa, para essa mulher que criou um perfil e que chegou a levar o outro a um extremo? Porque esse é um extremo. Mas a gente sabe que para adulto cria-se um perfil falso para difamar. Eu vi aqui a pergunta do professor Roberto. Cria-se para difamar, cria-se perfil falso para denegrir, para fazer campanha contra pessoas. Até aí, menos mal. Mas olha o exemplo que eu te dei. Qual é a penalidade real? Essa pessoa que cria pode ser classificada como homicida, tentativa, ou, sei lá, eu estou inventando aqui crime penal, porque não é minha praia. Mas tipos, né? Eu estou inventando tipos aqui. Provavelmente, se esse caso que você está falando aí, primeiro é bom fazer um alerta para evitar o oba-oba digital. Tá? Eu sempre faço esse alerta. As pessoas se entregam muito, né, nos relacionamentos digitais. Olha só que caso triste. O que a gente alerta sempre? Nesse caso aí, Flávia... emocional, digital de mulheres, né? Exatamente. O que pode ocorrer? Se houver um nexo de causalidade realmente provada entre o suicídio, né, dessa adolescente e esse perfil que foi criado, o responsável por esse perfil pode responder pelo crime de induzimento e instigação a suicídio, tá? Que é o crime que está lá no artigo 122 do Código Penal. Tem muito isso, gente, na internet. Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho dos desafios perigosos, mas quem lembra do desafio da baleia azul, que o último passo, eram 50 passos, o último era o quê? Era o suicídio. Então, a pessoa que te convidava para participar desse desafio estava te convidando você para praticar o suicídio, que seria o último passo. Então, é preciso conversar com crianças, com adolescentes sobre esses riscos. Existem muitos desafios aí no ambiente digital e muitas vezes os pais não estão devidamente informados. É verdade. A Denise perguntou como descobrir um perfil falso. Olha só, cada pai e cada mãe vai ter que dar uma de investigador, investigadora, não tem jeito. No próprio ambiente digital, você vai vendo se
quem são os amigos daquela pessoa, você vai investigar. Então, hoje em dia, é o papel do pai e da mãe estar fazendo essas investigações, né, próprias, particulares, para estar descobrindo com quem os seus filhos estão se relacionando. É um mantra para mim, eu falo isso sempre para meus filhos, não conversem com estranhos. Vai pai, mas rua! Olha aí, sim. É a rua! Às vezes, Flávio, até o pai que não tem muito conhecimento da tecnologia, as mesmas dicas que eles dão para os filhos se aplicam perfeitamente no ambiente digital. Não converse com estranhos, não pegue carona com estranhos. Como que é pegar uma carona com estranhos na internet? Você está lá no joguinho online, depois lá tem o chatzinho do joguinho, eles trocam o número de celular e vão para o WhatsApp. Você está pegando uma carona de um ambiente indo para o outro, com um estranho. Aí quer dizer, principalmente os pedófilos estão na internet onde estão as crianças e os adolescentes. Eles aprendem a linguagem dos adolescentes, eles aprendem os jogos dos adolescentes. Para eles terem o quê? Se conseguirem se aproximar e criar essa intimidade com os adolescentes. Então, essa questão aí desse caso que ocorreu nos Estados Unidos, eu não descarto a possibilidade de acontecer aqui. A internet leva à morte também, tá? Queria pedir a quem está assistindo aí, ó, clicar no aviãozinho aí você está compartilhando, chamando outras pessoas, tá? E também para a gente ajudar a gente aqui nesse bate-papo. Então, eu sempre falo para as pessoas, cuidado com o ambiente digital, porque a internet não é a rede mundial de computadores, é a rede mundial de pessoas conectadas por meio de computadores. Por trás de cada telinha existem pessoas. E muitas delas, infelizmente, pessoas mal intencionadas, criminosos. Então, precisamos estar com muito cuidado a usar a tecnologia. A tecnologia ela é maravilhosa, ela nos proporciona possibilidade de educação, entretenimento, cultura, viagens online, né? Fazer um tour online, comunicação a custo praticamente zero, só que tem, por outro lado, os riscos também, as armadilhas. E precisamos estar atentos a essas armadilhas. Eduardo, a Tatiana Fardim está aqui falando que o adolescente não entende que a amizade construída na internet ou por meio dela pode ter um outro lado, que é isso que você está falando, né? Ser um estranho Sim. ou alguém nocivo. Descobriu que é um perfil falso, o pai e a mãe atentos, começaram a ver que tem algo estranho, ou o próprio adolescente veio para a mãe e falou, olha só o que está acontecendo, o que deve fazer esse pai e essa mãe, onde deve ir, onde deve gritar, a quem deve pedir ajuda? Boa pergunta. Ao Código Civil, tá? Vai lá, abre o Código Civil no artigo 1634, inciso 2º, que está lá aqui, a obrigação dos filhos, os pais têm que exigir dos filhos obediência. Isso está no Código Civil, gente. Se às vezes você não perdeu, está perdendo o controle sobre o seu filho, ele não está te ouvindo mais, abre o Código Civil nesse artigo 1638, inciso 2º, e mostra para ele, olha aqui, olha, pelo Código Civil, você tem a obrigação de me obedecer. Então me obedeça. Né? Se você perdeu o respeito por mim, mas você tem que cumprir a lei. Tá? Então, a lei está aí para facilitar a vida dos pais. Da mesma forma que nós temos, por exemplo, lá no ECRIAD, que o pai tem dever de vigilância, tem também o Código Civil que dá essa possibilidade do pai de exigir obediência e de prestar também os serviços para os próprios para a sua idade. Sabia que está no Código Civil que o pai pode colocar o filho para lavar uma loucinha, para varrer o quintal? Deve. Está lá no Código Civil. Aí diz depois que é trabalho escravo. Não, ensina a tirar a mesa, a lavar o prato, o copo, a espichar a cama. Isso faz parte do poder familiar lá do 1634. É uma das. Né? É uma das. Adorei. É o inciso 9º, falei 2º, mas é 9º, tá? 1634, inciso 9º. Guardem esse artigo, pai, isso é muito importante, é um trunfo para vocês. 1634, doutora Júlia. Cláudia, mostra para a Júlia, ela vai gostar de ouvir, vai ficar contra a tia Flávia e tio Eduardo, tá, Cláudia? Eduardo, nós podemos dizer isso aos nossos filhos, mas descobrimos que o Zé das Couves é o perfil falso e é supostamente um pedófilo.
para onde eu vou levar esse celular, para onde eu vou levar essa conversa, onde eu vou denunciar, qual é o caminho que nós pais temos para denunciar. Então, o Marco Civil da Internet, que é uma lei brasileira de 2014, possibilitou, né, esse rastreamento por parte da polícia. Só que os pais precisam... Existe um jargão jurídico que fala que o direito não socorre aos que dormem. É preciso que os pais produzam materialidade, salvem as conversas, salvem os e-mails, as mensagens, dê print. Às vezes o pai não tem condição financeira, né? O ideal seria ir no cartório e fazer uma ata notarial, mas o pai às vezes não tem, a mãe não tem condição financeira, não tem problema, faz o printzinho, imprime na sua impressora doméstica mesmo, não tem problema, e leve na delegacia. Se o seu filho é menor de idade, você tem que ir na DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Se o seu filho estivesse sendo ameaçado, difamado, injuriado, sofrendo cyberbullying por parte de um outro adolescente, ou seja, esse adolescente está sendo o menor infrator, aí tem que levar essa ocorrência para outra delegacia. É DEACLE, Delegacia dos Adolescentes em Conflito com a Lei. Aqui no Espírito Santo elas funcionam ali em Vitória, em frente à rodoviária, um prédio ali em frente à rodoviária de Vitória, tá certo? Porque o adolescente que pratica cyberbullying, existem as punições para eles também. Estão lá no artigo 112 do Estatuto da Criança e Adolescente, que são as medidas socioeducativas. São 5. Advertência, obrigação de reparar o dano, quando for possível, né, reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, internação em estabelecimento educacional. Então, existe punição, sim, para um menor infrator, adolescente menor infrator. E a gente vê muito isso em escola, a gente vê muito adolescente induzindo meninas a estar produzindo fotos íntimas e depois compartilhando, um ato de covardia. Né? Então, quer dizer, os pais e mães precisam conversar com seus filhos meninos que isso é crime, isso é antiético e isso é covardia. Tá certo? Eu sempre falo nas palestras para os adolescentes, se você receber uma foto de uma adolescente em situação de nudez, o que você tem que fazer? Deletar imediatamente, porque é crime até armazenar. Está lá no artigo 241, inciso C do ECRIAD. Até armazenar fotos e vídeos de criança e adolescente em situação de nudez é crime. Se for um adolescente que estiver armazenando, é ato infracional, que está lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, isso é muito sério e os pais podem ser responsabilizados também. O celular está no seu nome, pai, mãe, né? A linha telefone está no seu nome, a conexão é de sua responsabilidade. Então, estão vendo quantas coisas aí a gente envolve, que a gente pode estar alertando os pais. Ó, a Paulinha, você já respondeu, mas a Paulinha está perguntando, e quando os pais não têm acesso à senha do celular do filho, faz como? Toma o celular, joga fora, tira o chip e deixa de castigo. Eu sou dessas. Sabe o que o pai deve fazer? Abrir o Código Civil lá no artigo 1634, inciso 9, falar aqui, ó, me fala a sua senha, tá aqui, ó, você me deve obediência, me fala a sua senha. A questão da senha, a gente fala que é uma relação de confiança, né? Se o pai, a mãe, é um filho que nunca, né, deu motivos para desconfiança, nunca deu trabalho, né, um filho, uma filha tranquilos, né? Então não tem porquê, deixa ele com a individualidade dele. Agora, se estiver dando indícios, né, de preocupação, aí é o caso de consultar um especialista em direito de família, tá? Para você ter maiores informações. Buscar ajuda com um psicólogo. É essa, tá? Toma o celular, tira o chip e quero ver se dá ou não dá. Simples assim, né? Simples assim. Esse negócio de psicólogo, para conversar, estabelece uma relação de confiança, ok. Mas, cada vez mais, as crianças também estão sendo deixadas de lado por esses pais. Então, você querer estabelecer uma relação de confiança pontual, você não vai conseguir, né, Eduardo? E é por isso que a gente está aqui falando de abandono digital. Porque se não houvesse o desleixo de pai e mãe, não haveria essa conversa nossa, nem esse alerta que você tanto está fazendo.
né? Então, assim, não conseguiu pelo amor? Ok. Tatiana Fardim, vamos levar para lá, e tantos outros psicólogos que estão aqui nessa live, ok. Mas antes de chegar lá, toma o celular, tira o chip e deixa ele reclamar com a psicóloga, quem sabe depois resolve. Antes Com certeza. que algo pior aconteça. Porque aí Claro. eu pego, né? E aí eu pego o gancho para te dizer o que é pior dentro desses desafios perigosos do mundo digital. Quais são eles? Você já disse da baleia azul. E a gente, como está caminhando para o fim, vamos pontuar um pouquinho desses perigos do mundo digital? Porque a gente fica muito no básico, Eduardo. A gente não tem um olhar como o seu, e acredito que muitos que estão aqui não tenham esse mesmo olhar. A baleia azul, ah, que lindo. Agora tem um peixinho que faz, não sei se tem perigo, mas que faz você ficar calmo. Agora tem um tal de um peixinho que faz você ficar calmo. E aí? Sempre tem um risco da moda, né? É como você falou aí, às vezes você radicalizar, às vezes quando for necessário, vou até compartilhar com vocês aqui uma experiência pessoal. O meu filho estava extrapolando a questão do tempo, e eu falei assim, se você continuar assim, eu vou tomar o aparelho de você. Ele falou assim, pai, isso aí, se você fizer isso, é uma violência contra a minha pessoa, e está lá na lei da palmada, porque pela lei da palmada, o pai e a mãe não podem sujeitar o filho a nenhum tipo de sofrimento físico e psicológico. E tirar o celular dele para ele seria um sofrimento psicológico. Eu falei assim, não tem problema, Dudu, meu filho. Eu vou responder lá na lei da palmada, né, a lei de 2014. Só que é uma lei que trata de um crime de menor potencial ofensivo. Eu vou ter que doar 10 cestas básicas, provavelmente vai ser minha punição. E eu vou descontar da sua mesada, você que vai pagar essas cestas básicas. Pô, pai, é sacanagem. Eu tenho que ter um pouquinho de habilidade, sabedoria e discernimento, porque eles estão muito espertos e estão se informando de tudo também no ambiente digital, na internet. O menino já nasce com 6 meses, a criança já está com o dedinho no celular. Então, assim... Você dá uma foto impressa para uma criança, ela tenta dar o zoom com o dedinho assim, para ver se a foto aproxima. Isso aí. Aí você acha que vão querer te entregar facilmente uma senha ou o celular? Não vão, não vão. Então, palmada não precisa, mas dá um descontrole emocional que faz pensar com certeza. Eduardo, fala um pouquinho mais sobre o sexting, porque pode ter uma má interpretação. Eu mesma achei que era a lei Carolina Dickmann, lembra? Que não tem absolutamente nada a ver, nada. Vamos falar de sexting. Então, essa questão da nudez no ambiente digital, infelizmente, isso se massificou muito. Na delegacia, quando eu estava lá, chegava a Flávia, vovó, para fazer ocorrência que meu nudes vazou na internet. Vovozinha de 65 anos, que estava se relacionando com pessoas no ambiente digital, mandando nudes, e depois o cara compartilhou, porque ela não pagou o valor que ele tinha exigido. Então, a questão da nudez, isso vale para criança, para adolescente, para adulto também. É uma coisa de uma irresponsabilidade muito grande. Eu sempre falo, não existe tecnologia que dê 100% de segurança para você. Quando você escolhe, tem a opção de produzir um tipo de material desse, esse material pode vazar de N formas. Você pode perder o aparelho, você pode ser assaltado, alguém pode invadir o seu aparelho. Para quem você enviar, que é uma loucura enviar para alguém, pode trair sua confiança. Então, existem várias possibilidades disso vazar. Quando se trata de adulto, a gente tem lá o Código Penal, o crime, que é um crime até recente, de 2018, que está lá no artigo 218C do Código Penal, que é divulgar fotos íntimas sem autorização dos participantes, quando se trata de adulto, tá? Então, isso aí, esse artigo 218C é um desdobramento da Lei Carolina Dickmann, que a Lei Carolina Dickmann, que é de 2014, ela tipificou nada de nudez de intimidade, tipificou o crime de invasão de dispositivo informático, de invasão de computador. Por quê? Porque na época, em 2014, invadiram o computador dessa atriz para estar furtando fotos íntimas dela para divulgar na internet. Eduardo, aí eles tipificaram esse crime. Só para concluir. Avisando que vai encerrar. Eu não quero que te corte. Quando é criança e adolescente, esse crime está tipificado no Estatuto da Criança e Adolescente, tá? No artigo 241A, B e C.
Então, jamais criança e adolescente pode produzir esse tipo de conteúdo e também compartilhar, receber, fornecer e enviar, até mesmo oferecer crime, sabia? Está lá no Estatuto de Criança. Oferecer para alguém esse tipo de foto é crime, se tratando de criança e adolescente. Bom, você quer fazer os Eu só quero encerramentos aí? dizer uma coisa muito importante. Disso tudo que você passou, que foi só pinceladas, porque a gente não consegue, ficou muito claro que tem que haver uma conscientização dos pais sobre limites, sobre conteúdo. Principalmente, nós escolhemos o dia de hoje porque é dia de combate à exploração sexual de criança e adolescente. Muito se fala de pedofilia, 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 ambiente agressivo, maus tratos, mas esse assunto faz parte. O mundo digital é, sim, também contra as crianças e os adolescentes. Nós não escolhemos o dia à toa. Eduardo, deixa a sua fala final para a gente, quem sabe, marcar uma outra e continuar o Com papo por uma certeza. outra vertente. Queria convidar você para em breve a gente falar sobre a violência contra as mulheres no ambiente Não, esse digital, já que é está. o Já tema está do meu marcado. Não mestrado. conta, não conta. Esse já é o próximo, não conta. Vamos deixar aí. Então, queria pedir às pessoas aí que são seguidores da Flávia, né, se quiser Seguir entrar o em contato Eduardo. comigo. Então, no meu Instagram, Eduardo Pinheiro, EPM, tá bom? Vocês podem me seguir lá, se precisar tirar alguma dúvida em relação aos programas, à faixa etária, em relação aos softwares de controle parental, eu teria toda a boa vontade em estar orientando as pessoas. Agradecer a você mais uma vez aí por esse bate-papo, muito Eu que te produtivo, tá? agradeço. Eu que te agradeço. Tem 20 anos que eu estou querendo ter uma conversa com você dessa natureza. Tá vendo? O momento chegou. O dia a dia não deixava, o tempo chegou. E nós vamos para a próxima live. Você já entregou qual é. E aí vai ser a exploração de mulheres no ambiente digital. Quem segue Flávia, quem segue Eduardo, eu tenho certeza que vai ser uma outra live muito boa. Já acabou. Obrigada a todos e todas que estiveram presentes, que comentaram. Vocês fizeram a live com a gente. Sem vocês, não tinha motivo de estarmos aqui, né, Eduardo? Eduardo, gente, é muito tempo, porque ele foi meu aluno. Agora diz o tempo disso, 20 anos. É isso, Eduardo. Eu era quase colega nascida com ele. É verdade. Começou muito cedo, muito precoce. Eu sempre fui precoce. Sempre fui precoce. Encerra você, porque eu já te agradeço demais. Pode encerrar. Obrigadão a todos, tá? Aos seguidores aí da Flávia, aos meus seguidores. Infelizmente o tempo é curto, nós temos limitação de tempo do Instagram, mas vocês podem tirar as dúvidas comigo ou com a Flávia lá, claro, via mensagem, via Instagram mesmo. Tá bom, gente? Boa noite, aqui. Obrigado a todos por estar prestigiando aí esse nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Não disse para gravar. Onde será que tem que gravar, hein? Onde será que grava isso? Não sei.